get me through this. I swear I'll dedicate my whole life to you. A nossa série vai refletir sobre este best-seller chamado Invencível, que foi transformado em filme e recentemente está aí nas telas dos cinemas brasileiros. E como que eu cheguei, como eu entrei em contato com esse livro? Por volta de julho do ano passado, eu conversava com um amigo aqui da nossa comunidade e, de repente, surgiu a pergunta. Ele disse: você já leu o livro Unbroken, que é o título em inglês desse livro, né? Unbroken, que conta a história de um sujeito chamado Louis Zamperini. Eu disse para esse meu amigo: não, eu não faço a menor ideia do que é esse livro, nem de quem foi Louis Zamperini. Ele falou: você precisava ler esse livro. Foi assim, tremendo, impactante na minha vida. Ok. Interessante que 2, 3 semanas depois, eu fui para uma conferência nos Estados Unidos, junto com alguns outros homens aqui da nossa comunidade, e antes de irmos para a conferência, nós passamos na casa de um amigo que mora no estado de Michigan. E esse amigo, Douglas Spurlock, colocou todo mundo sentado na sala de estar dele, e lá veio a pergunta: eu queria conhecer um pouco mais de vocês poderiam dizer o nome de vocês, o que vocês fazem e o que Deus tem falado para a vida de vocês recentemente. E aí nós passamos a noite ali conversando entre homens, compartilhando um pouco das nossas vidas. E quando chegou a vez desse meu amigo Douglas Spurlock, ele, entre outras coisas, disse: eu tenho um herói contemporâneo, um herói da fé contemporâneo, o nome dele é Louis Zamperini. Eu falei: eu já ouvi esse nome recentemente, o que está acontecendo? E eu já fiquei com a orelha em pé e atento para saber o que estava acontecendo. Dali nós fomos para a conferência, 2, 3 dias depois. E eu estava lá naquela conferência com 15 mil pessoas, e de repente anunciam uma entrevista com um sujeito que eu só entendi o sobrenome dele, Zamperini. Eu falei: opa, o que está acontecendo aqui? E era o filho, nada mais, nada menos do que o filho de Louis Zamperini, contando um pouco da vida do pai, da fé que o seu pai teve, de como ele serviu a Deus de uma maneira bela nas últimas décadas da sua vida, e do trabalho que Angelina Jolie estava fazendo, transformando a biografia, que é o livro, no filme que foi lançado no Brasil como O Invencível. Diante disso, eu não tinha como escapar. Eu voltei para o Brasil, procurei aquele meu amigo que me perguntou pela primeira vez se eu tinha lido o livro. Falei: você ainda tem aquele livro? Podia me emprestar? Até hoje eu não sei se ele me deu ou se ele me emprestou, mas o livro está lá em casa ainda. E na medida em que eu comecei a ler o livro, eu fui profundamente impactado pela história desse homem. Deixa eu apresentar um pouco acerca dele. Louis Zamperini é um filho de uma família de imigrantes italianos, muito pobres. Eles viviam numa cidade chamada Torrance, na Califórnia. E Louis Zamperini, desde a sua infância e adolescência, tinha uma grande tendência a se meter em confusões e contravenções. Com 10, 11 anos de idade, ele já fumava, ele já bebia, ele já roubava, ele vivia correndo dos policiais na cidade, ele era conhecido por todo mundo como alguém perigoso na cidade. Por isso, o seu irmão, Pete, decide inscrevê-lo na equipe de atletismo da escola, e o irmão dele, Pete, mais velho, passa a treiná-lo. E se você assistir o filme, tem uma cena em que o irmão está andando de bicicleta e forçando a barra para ele correr, e no começo ele diz: mas não tem sentido, por que correr? Ele diz: não, você tem que aprender a correr. E gradativamente, Louis Zamperini começa a ganhar
paixão por essa coisa da corrida. Só deixa eu abrir um parênteses aqui para a gente perceber como em muitas histórias o esporte se torna algo decisivo para tirar uma pessoa que caminha na direção do crime, do vandalismo. E foi assim com Luiz Zamperini. A corrida o tirou das ruas, a corrida o tirou dos crimes. E na medida em que ele ganhou prazer pela corrida, em 1934, ele estabeleceu o recorde mundial intercolegial na corrida de 1 milha. Está faltando uma aí, de 1 milha. Ou seja, entre os colegiais, ele era o homem ou jovem que havia corrido a milha mais rápida no mundo, com 4 minutos e 21 segundos. Em 1936, ele resolve dar um passo mais alto na sua vida. Ele decide que ele vai tentar ir para as Olimpíadas de Berlim. E ele concorre à vaga junto com monstros do atletismo norte-americano da época, e ele só tinha 19 anos de idade. E ele consegue a vaga para ir para Berlim, e ele se torna o atleta mais novo da comitiva norte-americana que vai aos Jogos Olímpicos de Berlim. Seu sonho maior era ser campeão olímpico e correr 1 milha abaixo dos 4 minutos. Esse era o sonho dele. Ele queria ser um campeão olímpico e ele queria ser o primeiro homem a correr 1 milha abaixo dos 4 minutos. Só que Zamperini, aos 19 anos de idade, ele tinha uma consciência. Na época dele, os atletas olímpicos alcançavam o seu auge do vigor físico, do preparo físico, por volta dos 26, 27 anos de idade. E ele tinha apenas 19 anos de idade. Então, ele vai para as Olimpíadas de Berlim sabendo que as Olimpíadas de Berlim seria tão somente um espaço de exercício, um espaço para ele medir o ambiente, para ele conhecer como as coisas funcionavam. O alvo dele era chegar em Tóquio, a próxima Olimpíada, e ali sim ele queria ser um campeão olímpico e queria bater o recorde da milha mais rápida do mundo. O plano dele era chegar nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 1940. No filme, existe um diálogo entre ele e o seu irmão Pete, que mostra essa consciência. Dá uma olhadinha nesse diálogo, perceba o que eles dizem acerca de Tóquio. It's all right. 4 years' time, next Olympics, that's when I show him. This is just the tryouts from Tokyo. Tokyo. Smart kid. Take care of yourself, all right? Mm-hmm. Gonna have a little fun, too, huh? Say hi to those pretty German broads for me? You know it. Come here. Thanks, Pete. For everything. Come on. Louis, a moment of pain is worth a lifetime of glory. You remember that. E para quem teve a oportunidade de já assistir o filme ou ler o livro, sabe o quanto essa frase do seu irmão faz sentido ao longo da vida de Luiz Zamperini, porque se existe alguma coisa que esse homem sentiu ao longo da sua vida foi dor. A Segunda Guerra Mundial emerge no horizonte, eclode na Europa, e com isso, os planos e os sonhos de Luiz Zamperini vão para o espaço. A biógrafa de Luiz Zamperini relata esse momento de frustração na vida dele da seguinte maneira. Acompanhe o texto se você quiser. Diz assim:
Semanas depois, o Japão desistiu de sediar as Olimpíadas de 1940 e os Jogos foram transferidos para a Finlândia. Ajustando suas aspirações de Tóquio para Helsinki, Louis seguiu adiante. Venceu todas as corridas que disputou na temporada universitária de 1939. Esse cara estava correndo feito uma bala. Alguns diriam, ele estava no casco, né? Em plena forma física. Nos primeiros meses de 1940, em uma série de competições de milhas em ambiente fechado contra os melhores corredores dos Estados Unidos, ele foi esplêndido. Faltando meses para as Olimpíadas, Louis chegava ao auge no seu momento ideal. Em um dia sombrio de abril de 1940, Louis percebeu que o campus da Universidade do Sul da Califórnia estava em polvorosa. Hitler tinha soltado sua Blitzkrieg pela Europa e o continente explodia uma guerra total. Partes do estádio olímpico de Helsinki haviam ruído, derrubadas por bombas soviéticas. As Olimpíadas foram canceladas. As Olimpíadas são canceladas. Louis Zamperini se alista na Força Aérea Norte-Americana e vai para a guerra. E ele nunca mais vai conseguir quebrar o recorde que ele sonhava, nem muito menos ser um campeão olímpico. O único recorde que Louis Zamperini vai bater nos próximos anos é o recorde de um homem num bote à deriva no meio do Oceano Pacífico, 47 dias, dentro de um bote inflável. O que a gente faz diante das frustrações? Louis Zamperini tinha um sonho, ser campeão olímpico. Ele se preparou para correr, ser o homem mais rápido a correr 1 milha. Ele estava pronto para alcançar esse seu sonho. Ele estava há meses, diz o texto que, faltando meses para as Olimpíadas na Finlândia, ele estava pronto e, de repente, a Segunda Guerra Mundial vem à tona e tudo na sua vida muda. É interessante, a gente precisa pensar que essa é a história que nós conhecemos, mas quantos jovens em 1940, espalhados por esse mundo afora, também tinham sonhos, também tinham planos, também estavam a poucos metros dos seus alvos e foram parar num campo de batalha. É interessante que a gente acha que isso nunca vai acontecer com a gente. Tragédia só acontece na vida dos outros. A nossa geração jovem vive como se ela fosse impermeável a desastres, como se ela fosse impermeável às grandes crises. Mas não é só uma guerra que muda o trajeto da nossa história. Uma doença, uma enfermidade inesperada, frustra os planos futuros. Uma crise financeira num país, uma crise hídrica num país, pode alterar significativamente o futuro de uma geração. Planos podem ruir, sonhos podem se dissipar na vida daqueles que já são mais adultos e vividos. Você conhece bem o que é frustração. Você conhece bem o que é planejar um futuro profissional e, ao invés de você alcançar o que você queria, você se deparar com o desemprego. Você começar um pequeno negócio e sonhar com a sua independência financeira e meses ou anos depois o que você tem é dívida. Você sonhar com um casamento feliz, com filhos bem criados e bem encaminhados e de repente se deparar com um divórcio, ou se deparar com filhos envolvidos com drogas, com criminalidade ou coisas afins. Frustrações. Olhando a vida de Louis Zamperini,
me veio à mente dois personagens bíblicos. O primeiro deles, Jó, devido ao nível de sofrimento de Zamperini. Se você assistir o filme e achar que o filme é muito sofrimento para poucos minutos, acredite, leia o livro, você tem 5 vezes mais sofrimento do que o filme retrata. Agora, depois eu comecei a pensar que existe um outro personagem bíblico que talvez se encaixe mais num paralelo com Luiz Zamperini, porque, além de sofrer também, ele tem o caráter da perseverança. É um cara que, em meio ao sofrimento, também se mostra duro na queda, também se mostra invencível. E eu queria fazer esse diálogo entre a história de Luiz Zamperini e a história de José, aquele hebreu, filho de Jacó, que foi enviado para o Egito como escravo e, surpreendentemente, mais tarde se transforma no governador do Egito. E é claro, tudo isso eu quero conversar sobre nós também. Então, deixa eu apresentar para você, que não conhece, o primeiro trecho da história de José, esse hebreu que é vendido pelos seus próprios irmãos como escravo no Egito. Mas a história começa assim. Diz Gênesis capítulo 37. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, 2 esposas de Jacó. José era filho de uma terceira esposa, e ainda tinha uma quarta. Então, José estava ajudando os seus meio-irmãos a pastorearem o rebanho do seu pai. E contava ao pai a má fama deles. Aqui a gente tem um problema. Porque depois você vai ler com calma em casa a história de José, e você vai decidir acerca dessa informação. Porque o texto diz que José contava ao pai a má fama deles, dos irmãos. Será que José, essa é uma característica positiva de José, porque ele era fiel ao pai, e por isso ele contava ao pai o que os irmãos faziam de errado? Ou será que José é uma espécie de adolescente dedo duro, que para levar vantagem com o pai, fica dedurando tudo o que os irmãos fazem nas mínimas coisas? Você vai ter que fazer essa lição de casa. Ora, Israel, outro nome de Jacó, gostava mais de José do que de qualquer outro filho. Aqui é um outro problema familiar. Preferência por filhos. Isso nunca deu certo e nunca dará. E é interessante que a Bíblia não tem preocupação em esconder que os personagens bíblicos são tão humanos quanto nós. Os problemas da família de Jacó são os problemas das nossas famílias. E veja só o que vai acontecer. Jacó prefere José, diz a terceira linha, porque ele havia nascido em sua velhice. Está aqui o problema de gente ter filho, quando já tem idade de ser avô. Aí cria filho como neto, não dá certo isso. E Jacó passa a criar José feito netinho. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa, uma túnica Calvin Klein. Para os outros filhos ele comprava túnica na C&A. Para José ele comprava na Calvin Klein. Quando seus irmãos viram a túnica e viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Acabou. Você conhece a qualidade de um relacionamento pelo tom da voz das pessoas. Quando você chega numa casa de um casal amigo, e o casal está conversando meio assim, tá bom, querido, eu sei, já vou,
Tá bom, não tá bom, não tá bom. E eles não conseguiam mais conversar amigavelmente com José. Para piorar a situação, certa vez José teve um sonho. E quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Aqui é um outro problema. Experiências que você tem, e antes de você processá-las, e antes de você refletir sobre elas, e antes de você ponderar profundamente, você já vai e posta no Facebook. Não dá certo também. E José tem um sonho. E ele, mais do que depressa, posta no Facebook e curte os irmãos, para os irmãos ficarem sabendo do sonho que ele teve. Ele diz: ouçam o sonho que eu tive. Disse-lhes: estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. O que você acharia se o seu irmão mais novo tivesse um sonho como esse? Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E olha aqui o que diz: e odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Para piorar a situação, miséria pouca é bobagem, depois teve outro sonho. E ele não aprendeu com a primeira vez. Ele já acordou pela manhã, a primeira coisa que ele fez, o que foi? Ligou o computador e postou no Facebook. E contou aos seus irmãos: tive outro sonho. E dessa vez o sol, a lua e as 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai, que gostava muito dele, falou assim: meu filho, está indo longe demais. E repreendeu ele e disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, a sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia sobre aquilo. Já a gente volta à história de José. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando você lê a vida de Luiz Zamperini, ele não tem grande consciência de Deus. Por sinal, ele não tem grande interesse por Deus. A pessoa que mais o inspira na relação com Deus é a mãe, quando ele observa a mãe orando em determinadas madrugadas. Mas Luiz Zamperini é o tipo do sujeito que não quer absolutamente nada com Deus. Ele não tem a menor consciência da presença de Deus por perto em sua vida. No entanto, quando você lê a história até o final, e você sabe o final da história de Luiz Zamperini, que eu não vou contar, e o filme não retrata exatamente o fim da história dele, você percebe como Deus esteve presente o tempo todo na sua história. É a mesma coisa quando você lê a história de José, esse hebreu. Depois em casa você pega Gênesis 37, Gênesis 39, segue um pouquinho e você vai perceber o seguinte: o tempo todo esse sujeito passa por aflições, passa por frustrações, mas Deus está com ele. Tanto Luiz Zamperini como José, a gente pode dizer que eles vivem uma vida debaixo do constante amor de Deus. E a primeira coisa que eu aprendo da vida de José é um referencial. Que referencial? Existe um propósito para as nossas vidas. A vida de José e a vida de Zamperini me dão um norte. A vida não é um acaso. Deus tem um propósito para a minha vida. Luiz Zamperini não é liberto das situações mais complexas da sua história por acaso.
Deus tem um propósito maior para a sua vida no futuro. José, desde a sua adolescência, através daqueles sonhos, Deus procura apontar para uma realidade. Existe um propósito na sua vida. O primeiro sonho falava acerca dos irmãos se curvando diante dele, apontando talvez para um futuro de curto, médio, longo prazo, não se sabe, mas no qual os irmãos de José iriam servi-lo de alguma forma, ou José estaria na liderança dele. Depois vem o segundo sonho, no qual José vê o sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele, também apontando para o fato de que José estaria numa posição de liderança em algum momento da história. O problema, você que está aqui nos visitando, porque foi convidado para essa série, talvez não, mas a maioria daqueles que já tem um pouquinho de caminhada em igreja e já conhece a história desse sujeito chamado José, eles não conseguem entender direito a história pelo seguinte: eles normalmente leem a história conhecendo o final. Então eles imaginam que José passou por tudo o que passou, tendo plena consciência de qual seria o final da história, quando José não tem essa consciência tão clara. José teve 2 sonhos, e ele não sabe muito bem o que isso significa. Ele não sabe como a sua vida vai caminhar no futuro. Ele desconhece os caminhos de Deus para a sua vida. E muitas vezes, em meio às adversidades que ele vai viver, talvez ele tenha vivido momentos de dúvida. Será que aquele sonho que eu tive, de fato, foi um sonho que veio de Deus? Como eu posso explicar a situação? Eu tive esse sonho que dizia que os meus irmãos iriam me servir, e agora eu fui vendido como escravo para o Egito pelos meus próprios irmãos. Parece que as coisas não se encaixam. José vai viver a sua vida tendo nuances, tendo flashes de percepção de que Deus tem um propósito para a sua vida. Mas só quando chega lá no final e ele olha para trás, que ele percebe claramente qual era o propósito de Deus para a sua vida. Mas e nós, que nem sonhos, no sentido de visões espirituais, temos acerca do nosso futuro? Como que a gente pode viver na história e enfrentar as frustrações, enfrentar os momentos em que as portas se fecham, os momentos em que o mundo nos diz não, o momento em que as nossas oportunidades ruem, e continuar firmes na certeza de que existe um propósito? Nós temos as promessas de Deus. E as promessas de Deus nos falam, por exemplo, segundo Romanos capítulo 8, verso 28, sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam. Perceba, Deus age em todas as coisas. As coisas que emergem na sua vida podem ser boas ou ruins. As coisas que emergem no seu caminho podem ser fantásticas ou desastrosas, mas o que esse texto está dizendo é que Deus atua em todas as coisas. Deus usa absolutamente todos os fatos da sua vida, todas as circunstâncias da sua vida, inclusive os seus momentos de frustração, para conduzir você para o propósito que Ele tem para a sua vida. Já já a gente volta sobre isso. Diz o texto: para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E Romanos 8,37 diz: em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Esse verso aponta para uma verdade, muitas vezes esquecidas por pessoas que se dizem cristãos na atualidade. Porque eles se dizem discípulos de Jesus, mas eles vivem o aqui e agora como se tudo se resumisse à história, e como se tudo dependesse deles. Eles se esquecem que nós não estamos no salão
da grande festa e do grande banquete. Nós estamos na antessala desse grande banquete. Na antessala são servidos alguns aperitivos, são servidas algumas coxinhas, algumas esfirras. O jantar está por vir. Quando os nossos olhos se fecharem para a história e se abrirem para a eternidade, aí começa a grande festa. Mas tem gente mesquinha que acha que tudo se reduz ao aqui e agora e fica enchendo os bolsos de coxinha, os bolsos de azeitona, os bolsos de empadinha, como se essa fosse a grande festa. E a história não é ainda a grande festa, a história é a antessala da festa que Deus tem preparado para nós, que é o nosso retorno ao jardim, que é o nosso retorno àquele mundo em perfeito equilíbrio e harmonia. Quando você lê as últimas páginas de Apocalipse, o que você lê? Que Jesus enxuga dos nossos olhos toda lágrima, porque na história nós derrubamos lágrimas, na história nós perdemos pessoas queridas, na história nós enfrentamos o câncer, na história a gente enfrenta o desemprego, na história a gente enfrenta a crise econômica, na história a gente enfrenta a violência urbana, na história a gente enfrenta a corrupção política, na história lágrimas são derramadas, mas quando nós fechamos os nossos olhos para a história e abrimos para a eternidade, Jesus está diante de nós, enxugando toda lágrima. Quando nós lemos os últimos 2 capítulos de Apocalipse, nós temos uma certeza: nós somos mais que vencedores. Eu não sei, você pode estar se sentindo, nesse momento da sua história, como o torcedor brasileiro, na virada do primeiro para o segundo tempo contra a Alemanha na última Copa, sem qualquer esperança. Como virá esse jogo? Agora, quando você lê os últimos capítulos de Apocalipse, você tem uma notícia: você vai vencer. Você vai vencer. Isso me faz lembrar uma história que eu já contei algumas vezes aqui, de um amigo muito querido, Davi, já falecido, e que ele gostava muito de ler gibi. O irmão dele, por sinal, frequenta lá o Cambuí, e quando, certa ocasião, a mãe acorda no meio da noite, dá uma dura nele, porque ele está lendo o gibi, e manda ele fechar o gibi e dormir, e ela diz: eu vou até o banheiro, se eu voltar e você estiver lendo o gibi ainda, você vai ter comigo. Ele fica desesperado, porque ele está no meio do gibi, o super-herói dele está lá amarrado na linha do trem, e o trem está vindo, e a mocinha está gritando: oh, meu querido, se salve, se salve. E como que ele vai deixar o super-herói dele ali daquele jeito? Mas de repente ele escuta a porta do banheiro abrindo, e ele vai para a última página do gibi, e ele dá uma olhada e vê nos últimos 3 quadrinhos que o super-herói dele está vivo, está com a mocinha, e deu tudo certo. Ele fecha o gibi, joga debaixo da cama, apaga a luz e dorme. E o Davi dizia sempre que ele dormiu tranquilo aquela noite. Ele não sabia como o herói dele iria se safar, mas ele sabia de uma coisa: no final ia dar tudo certo. Eu não sei como será o desdobramento da sua vida nos próximos anos. Mas uma coisa eu sei: no final vai dar tudo certo. Sendo honesto com você, eu não sei se Deus vai te curar desse câncer. Eu não sei se Deus vai te livrar dessa crise econômica. Eu não sei se Deus vai salvar o seu casamento. Eu só sei de uma coisa: no final vai dar tudo certo. Porque Ele nos prometeu. Porque Ele nos prometeu. Mas como você cumpre o propósito de Deus na sua vida? Eu diria, ao invés de você ficar orando, dizendo: Deus, manda um anjo para dizer qual que é o meu propósito na história. Não, tem um jeito mais simples de você cumprir o propósito de Deus na sua vida. Viva com paixão e excelência, fazendo uso dos talentos e oportunidades que Deus te deu.
a fim de que Deus seja, faltou aí, glorificado em sua vida e história. Você quer viver o propósito de Deus na sua vida? Olha para a vida com mais paixão. Paixão. Porque a vida é única. Deus só te deu essa. Ame essa vida. Tenha paixão por essa vida. Viva com excelência. Faça o que está ao seu alcance da melhor maneira possível. Use os talentos e oportunidades que Deus está te dando com um propósito, a glória de Deus, para que a sua vida e a sua história glorifique a Deus. E aí, eu não tenho dúvida que você vai chegar no final da sua história e você vai perceber que você cumpriu o seu propósito. Mas voltando para a história de José, porque a história de José continua. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém. Israel, também chamado Jacó, disse ao seu filho José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém, quero que você vá até lá. Assim, José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles, perceba isso agora, quem não conhece a história, o viram de longe e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora! Vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben, um dos irmãos, ouviu isso, um cara um pouquinho mais sensato, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Aí o texto diz qual era o plano de Rúben, né? Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica Calvin Klein, agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Já tinha estiagem por lá naquela época também. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Então, um dos irmãos, Judá, bonzinho, muito bonzinho, disse aos seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Então Judá tem uma ideia melhor. Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Vender o próprio irmão como escravo. Não tocaremos nele, afinal, é nosso irmão. É nosso próprio sangue. Matar não, vender como escravo sim. E seus irmãos, tudo bonzinho, concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Nesse meio tempo, no Egito, os medianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Esse sujeito, que aos 17 anos, tem 2 sonhos. 2 sonhos que enchem a sua mente e o seu coração da expectativa dele ser um líder diante dos irmãos, dele ser maior do que os irmãos. Ele passa a ser alvo do ódio dos irmãos, ele é pego pelos irmãos, ele é vendido como escravo, e agora ele está numa terra distante, trabalhando dentro de uma casa como um serviçal, e o seu pai, que tanto o amava, chora desesperadamente porque os seus irmãos encheram aquela túnica Calvin Klein de sangue, e voltaram para o pai e disseram assim: pai, nós achamos essa túnica porventura não é aquela que o senhor comprou para José?
ele é tido como morto. Ele está esquecido na história. Segunda coisa que a história de José me ensina: o caminho de Deus não é linear. O caminho de Deus não é linear. Ele teve um sonho, mas ao invés da admiração dos irmãos, ele passa a ter o ódio dos irmãos. Depois, os irmãos passam a planejar sua própria morte. Ei, peraí. De acordo com aquele sonho, era para os irmãos planejarem como que eu vou governar sobre eles, e de repente eles estão planejando a minha morte. E mais tarde, ele é vendido a mercadores e se torna um escravo no Egito. Você já parou para perceber que muitas vezes nós estamos caminhando e nós temos os nossos planos. E nos nossos planos, nós já fazemos uma coisa errada. Nós fazemos os planos e depois nós oramos dizendo: Deus, abençoa os meus planos. Já começa aí o problema. Mas mesmo quando você vem a uma comunidade cristã, que alguém diz para você: a sua vida tem propósito, Deus está trabalhando na sua vida, mesmo em meio às frustrações, existe algo que Deus está fazendo. Perceba isso, as frustrações fazem parte da história que Deus está escrevendo na sua vida. Você sai animado: não, agora sim, eu vou caminhar com Deus, eu vou fazer as coisas tudo direitinho, mas de repente, logo na segunda-feira, já acontece um problema, e você fala: peraí, Deus, ontem eu fui a uma igreja, ontem eu fiz uma oração dizendo que eu quero entregar minha vida para o Senhor, ontem eu falei que eu queria caminhar mais com o Senhor, e já vem esse problema na minha empresa logo na segunda-feira, já vem esse funcionário me processando na justiça, já vem essa pessoa me cobrando uma dívida que eu já paguei, já vem esse problema familiar, já vem esse problema com meu filho. O caminho de Deus, ele não é linear. Entre o momento em que Deus fala para José que ele vai liderar os seus irmãos, e o momento em que Deus vai concretizar essa história na vida de José, existem prisões, existem desertos, existem humilhações, existem dificuldades. Se você lê acerca da vida de Luiz Zamperini, o que ele se tornou do pós-guerra, pós uma experiência real com Deus, foi algo maravilhoso. Mas daquela criança na cidade de Torrens, que tendia a criminalidade e a confusão, houve um longo período de tempo e Deus não trabalhou de maneira linear. Às vezes, nós somos propensos a olhar a vida assim, como se tudo fosse uma linha reta. No entanto, as dificuldades acontecem, as frustrações emergem, o casamento não sai como você queria, a sua vida profissional não caminha como você queria, aquela sociedade que você montou te decepcionou, aquela enfermidade surgiu numa hora terrível e colocou tudo a perder, ou no seu casamento, ou na sua carreira profissional. Agora, interessante que quando nós olharmos do futuro para essas frustrações, aí nós vamos enxergar sentido. Por quê? Já dizia o filósofo Søren Kierkegaard, a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para frente. Quando eu olho para trás, eu entendo, por exemplo, porque quando eu nasci,
Os meus pais viviam uma crise financeira terrível. E eles tiveram que deixar Londrina e passar por pequenas cidades até chegar na cidade de São Paulo. Hoje eu entendo o que Deus estava fazendo. Hoje eu entendo como Deus estava trabalhando através dos meus pais na minha própria vida. Quando eu olho para trás, eu percebo, por exemplo, quando eu tinha 13 anos de idade e o meu sonho era ser jogador de futebol, e eu estava jogando dentro de um time e os meus pais disseram não. Foi uma tremenda frustração. Mas hoje eu entendo que Deus estava trabalhando. E inúmeras fases da minha vida, em que, num primeiro momento, eu senti frustração, hoje, na posição que eu estou, olhando para trás, eu percebo, Deus, o Senhor foi perfeito. O Senhor me trouxe até aqui, e eu estou exatamente aonde Deus gostaria que eu estivesse em 2015, falando nessa comunidade, para essa comunidade. Mas por quê? Ao longo da história, Deus tomou caminhos que aparentemente não eram os meus caminhos. Frustrações emergiram. Agora, é fácil, do ponto que você está, olhar para trás e ver sentido nas frustrações do passado. O difícil é você olhar agora para o presente, para o futuro, e encarar as frustrações que ainda vão se deparar na sua vida. Como fazer isso? Eu acho que essa frase desse filósofo nos ajuda. Olhe para trás e você compreende como a vida funciona. E aí olha para frente e encare a vida. Voltando à vida de José, a última parte. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou, e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Terceira lição que eu tiro da vida de José. Uma verdade. A presença de Deus em nosso caminho. Perceba, nós estamos falando de uma constatação. Os caminhos de Deus não são lineares. Problemas emergem. Frustrações acontecem. E há 2 semanas atrás nós refletimos sobre esse tema, mostrando como Deus disse a um homem chamado Josué, no momento de transição na sua vida, praticamente a mesma coisa que a vida de José aqui retrata. Deus disse a Josué: eu serei com você. Deus não promete a Josué que ele jamais pegaria gripe, que ele jamais teria câncer, que ele nunca teria o carro roubado, que a empresa dele nunca enfrentaria a crise, que ele nunca ia ter problemas com os irmãos, com os primos, com os cunhados, que ele nunca iria enfrentar a perda de um ente querido. Deus promete para Josué que ele, Deus, seria com ele. Você vai enfrentar lutas, mas eu vou estar com você. Você vai passar por dificuldades, mas eu vou estar com você. E José, da mesma maneira, enfrenta dificuldades e Deus está com ele. E porque Deus está com ele, as forças de José são renovadas em meio à humilhação. A esperança de José é renovada em momentos drásticos da vida dele. Interessante que quando a gente lê acerca da vida de Luiz Zamperini, Luiz Zamperini não tinha a consciência da presença de Deus na sua vida. Ele só vai ganhar consciência de que Deus sempre esteve presente na sua vida lá na frente. Mas é interessante, a biografia dele fala de flashes da presença de Deus na sua vida. Deixa eu mostrar 2 desses flashes. No momento em que Luiz Zamperini se torna tenente da Força Aérea Norte-Americana, e num combate o seu avião é abatido. E o seu avião, junto com mais 5 tripulantes,
cai no Oceano Pacífico. E ele percebe, logo de cara, que alguns dos seus amigos haviam morrido. E o avião começa a afundar. E ele não consegue se libertar de alguns fios que se enroscaram com o seu corpo. E a biógrafa retrata assim: Louis ainda estava enlaçado no avião, se contorcendo em meio aos fios. Olhou para cima e viu um corpo boiando passivamente. O avião submergia e o mundo fugia acima dele, se distanciando. Teve uma leve noção de que era ali que tudo acabava. Perdeu a consciência. E certamente ele perde a consciência por segundos. Despertou na escuridão total. Pensou, essa é a morte. Em seguida, sentiu a água parada ao seu redor, o enorme peso descendente do avião o circulando. Inexplicavelmente, os fios haviam sumido. De repente, sentia-se leve, o colete o arrastando para cima rapidamente em meio a uma torrente de escombros, emergiu até a estonteante luz do dia. Tinha sobrevivido. Eu acho interessante o relato de uma biógrafa não cristã, deixando claro que esse é um momento na vida de Louis Zamperini inexplicável. Ele estava envolvido por fios, o avião afundava, ele perdeu a consciência e, de repente, ele acorda com a água já tomando conta do navio e, inexplicavelmente, os fios não estavam mais à sua volta. Um outro momento, depois que ele consegue sair do avião, ele e mais 2 amigos vão ficar em 2 botes infláveis, como eu disse, por 47 dias. Um desses amigos falece no meio do período. Eles precisam ser muito criativos para comer alguma coisa, para pegar a água da chuva, para conseguir sobreviver. Mesmo assim, eles ficam muito debilitados e diz o livro que no 40º dia, Louis estava deitado debaixo da capa, quando se sentou de forma abrupta. Ouviu um canto, continuou ouvindo, parecia um coral. Louis afastou a capa e olhou ao redor sob a luz do dia. O oceano era uma lisura sem traços característicos. Ergueu os olhos. Louis fitava o céu, perplexo, prestando atenção no canto. O que via e ouvia era impossível. E, no entanto, se sentia totalmente lúcido. Phil, o amigo de Louis, não tinha visto nem ouvido nada. O que quer que tivesse sido aquilo, concluiu Louis, pertencia só a ele. Mas, numa entrevista, Louis Zamperini diz que foi esse o momento em que, inexplicavelmente, ele sentiu a presença de Deus. Você já percebeu que existem momentos na vida que você está enfrentando uma dificuldade, está imerso na frustração, e Deus não estende a mão para te tirar imediatamente daquela situação. Ele só vai com o dedo e dá um toque no seu ombro para lembrar você que você não está sozinho. É isso que Deus fez nesse momento. No livro Igreja Tô Fora, eu conto uma experiência que
alguns anos atrás, numa noite, eu estava muito desanimado, enfrentando algumas lutas e questionando se eu deveria continuar a minha caminhada à frente de uma comunidade cristã como pastor, ponderando. E quando você está vivendo a crise, a sua lente para interpretar as coisas são sempre negativas. E eu estava com essa lente. E eu estava na sala de casa, orando, chorando, pensando, e o meu computador estava aberto, e de repente o computador fez um barulhinho, sinal que havia chegado um e-mail, já era mais de meia-noite, e eu peguei, fui observar do que se tratava o e-mail, e para minha surpresa, era um e-mail de uma adolescente, hoje é uma jovem, mas que na época tinha 14 anos de idade, escrevendo para mim, dizendo: pastor, eu queria dizer para o senhor que eu sou muito grata pelo que Deus tem feito através da sua vida, na minha vida, na vida dos meus pais. E eu queria dizer para o senhor que nesse momento eu estou orando pelo senhor. Deus não me tirou daquela situação, mas Deus foi lá e deu um toque no meu ombro, dizendo: ei, você não está sozinho, eu estou com você, eu não prometi que ia estar com você, eu estou com você. Outra situação que eu contei, eu estava aqui numa reunião como essa, e estava sentado no meu lugarzinho típico ali, e ponderando mais uma vez sobre determinadas lutas, e eu fiz uma oração, dizendo: Deus, não me permite, não permita que eu me torne amargo. Em meio a essa luta, eu não quero me tornar amargo, não deixe eu me tornar amargo, Deus. E terminou a nossa reunião, uma irmã veio com uma sacolinha, dentro da sacolinha tinha um potinho, e ela falou assim: pastor, isso aqui eu fiz hoje à tarde para o senhor. E eu cheguei em casa, abri a sacolinha, peguei o potinho, abri o potinho, e era um pote cheio de brigadeiros. E eu tinha orado a Deus, dizendo: Deus, não me deixa amargo. Há 2 semanas atrás, quando nós conversamos sobre presença de Deus, eu só queria lembrar vocês, se você não estava aqui, você pode acessar a internet e dar uma olhada nessa reflexão. Nós conversávamos sobre o fato de que Deus promete que estará conosco. O grande problema é a nossa falta de percepção da presença de Deus na nossa vida. A angústia e o medo toma conta do nosso coração, não porque Deus não está presente no nosso caminho, mas a angústia e o medo toma conta do nosso coração, porque nós não percebemos Deus no nosso caminho. Assim, eu queria hoje terminar lançando 3 desafios para você. Primeiro, diante da frustração, eu não sei que tipo de frustração. Pode ser a frustração de um jovem, que aquela princesa encantada, aquela gata te deu um fora essa semana, e você jurava de pé junto que era ela com quem você ia se casar. Pode ser a frustração de um empresário, de um executivo, vivendo uma crise, vivendo um problema. Pode ser a frustração de uma pessoa aqui que ainda sente as dores da perda de um ente querido. Diante da frustração, confie nos caminhos de Deus. Olha o que diz o Salmo 37. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Isso é um exercício, muitas vezes penoso para nós, porque a gente pega e convida Deus para entrar no nosso carro, mas sentar no banco de passageiro. E a gente vai conversando com Deus: Deus, não, eu confio plenamente. Onde o Senhor quer que a gente vai? Vai dizendo aí que eu vou dirigindo. E Deus não diz uma palavra. Até a hora que você para o carro: Deus, o que está acontecendo? Deus diz: eu quero que você entregue o volante para mim.
Eu não quero entrar no seu carro como passageiro. Se você confia em mim, deixa eu dirigir o seu carro. E aí tem uma segunda fase da confiança. A gente pode até dar o volante para Deus, mas a gente fica dando palpite. Deus à direita. Deus, olha, a segunda esquerda. Não, Deus, passou. E quando Deus passa reto, e quando Deus vira à direita ao invés da esquerda, a gente vai ficando desesperado. E Deus olha para a gente e diz: ei, confia. 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 Segundo desafio: confie no propósito maior e melhor de Deus. Deus tem um propósito maior e melhor para a sua vida. Existem frustrações que precisam emergir na sua vida, sim, para você se liberar de coisas menores, porque o propósito de Deus para a sua vida é maior e é melhor. E diante da frustração, confie nisso. Diz o texto de Romanos capítulo 8. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. E aqui o apóstolo Paulo está falando do futuro, quando os nossos olhos se fecharem para a história e se abrirem para a eternidade, a gente vai olhar para a história e a gente vai perceber como o que te gerava frustração hoje era pequeno, perto do propósito maravilhoso que Deus tem preparado para a sua vida, na história e na eternidade. Confie nisso. Terceiro, lembre-se, Deus está com você. Eu não sei o tamanho da sua frustração. A gente está falando de frustração, e como eu disse, eu brinquei, pode ser que tenha uma adolescente frustrada porque o menino que ela gosta não dá bola para ela. É frustração. Pode ter gente aqui sofrendo porque sonhou um dia viver muitos anos ao lado da pessoa amada, e há meses atrás a pessoa amada partiu. São diferentes níveis de frustração. Eu não sei qual é a profundidade da sua frustração, mas eu sei uma coisa e eu posso te dizer: Deus está com você. Deus está com você. Sinta o toque dele no seu ombro, dizendo: meu filho, minha filha, você não está sozinho. Perceba os flashes de Deus na sua história. Provérbios capítulo 3 diz: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Ele está lá. Reconheça. E Ele endireitará as suas veredas. Queria convidar você para ter um tempo agora de exercitar a presença de Deus na sua vida. Fechar os seus olhos, acalmar o seu coração. Conversar com Deus sobre a sua frustração. Não adianta você chegar na presença de Deus querendo fazer de conta que está tudo bem. Deus conhece o seu coração. Deus conhece a sua frustração. Deus conhece o que está te chateando, o que está te aborrecendo, o que está te desanimando, o que está drenando as suas energias. Que tal nessa noite entregar isso para Deus? Entregar essa frustração a Deus.
e dizer: Deus, eu não sei o que fazer diante dessa situação, mas eu ouvi algo aqui, que se eu entregar o meu caminho ao Senhor e confiar no Senhor, o Senhor, na sua graça, na sua misericórdia, no seu poder, vai endireitar esse caminho. Eu te entrego. Mas talvez hoje você esteja precisando dizer: Deus, se faz presente na minha história. De alguma forma, me dá um flash da tua presença. Toca o meu ombro, para eu ter a firme convicção que, apesar dos problemas, o Senhor está comigo. Entrega a tua frustração nas mãos de Deus. Sinta a presença de Deus. Perceba o amor dele nesse momento, envolvendo e cuidando de você.